Você falou do Ganso, cara. Por que que o Ganso é sempre motivo de discussão em rede social e até fora da rede? Teve amigos que vieram falar: "Pô, esse Ganso aí é menos um, hein". Por que que há essa ideia de que o Ganso, ele não contribui em momentos que o Fluminense não está bem, Dedé? É uma implicância, é falta de conhecimento? De novo, o Ganso sendo, criticado nas redes sociais por supostamente estar ainda mal fisicamente. O que que você vê sobre isso? Eu acho que assim, eu acho que a gente vai falar, se a gente vai, como eu estou num canal que não vai falar só de Fluminense, eu acho importante a gente trazer isso assim. Esse movimento não é recente, né? Não sei se você vai lembrar um outro grande jogador que era famoso, é o Alex. O Alex jogou na Turquia. Sim. O Alex, para mim, ele teve uma carreira muito menor. Não que a carreira dele tenha sido pequena, mas ele teve uma carreira muito menor por conta de um preconceito. Lembra que ele dizia assim: ah, o Alex dorme no meio do Alex jogo? Sotan. Exatamente, tinha isso, entendeu? Então, assim, esse movimento com o jogador que é mais cerebral, ele é um movimento que ele. E aí eu acho que é desconhecimento mesmo, tá? Eu acho que, assim, a gente brasileiro, o futebol brasileiro, ele tem preconceito com esse tipo de jogador. Eu acho que é isso, eu acho que. E para mim, e todo preconceito, ele deriva, assim, de alguma falta de conhecimento. Não é possível que você tenha um cara inteligentíssimo, como um jogador inteligentíssimo. Ah, mas ele não faz um sprint final que outros faz. Meu irmão, e daí? Entendeu? Porque, inclusive, esse jogador passou a ser valorizado na Europa. Que é engraçado, né? Porque assim, a gente sempre foi famoso pelo futebol de cérebro, a arte, a Europa pelo futebol físico. Esses caras começaram a ser muito valorizados na Europa. A Europa começou a formar esse tipo de jogador, entendeu? A Europa foi pro. O Guardiola conta que quando ele assume o Barcelona, lá bem no início, tinha uma coisa no Barcelona que o Xavi e o Iniesta não podiam jogar juntos. Existia isso lá no Barcelona, né? Isso não é uma novidade. Assim, ah, não, os caras são muito pequenininhos, não sei o que, eles não podem jogar juntos. Imagina você chegar para um cara e falar assim, ó, Xavi e Iniesta não podem jogar juntos hoje. A gente ri, né? Mas assim, isso existia, ele conta essa história. Então, assim, existe muito preconceito contra o jogador que não é veloz. Porque as pessoas entendem que a velocidade, que a intensidade tem a ver com velocidade, que o futebol. O Renato Gaúcho deu uma entrevista, você até que me chamou a atenção para isso, que Foi agora. velocidade é tudo no futebol. Como é que o cara pode falar um negócio que velocidade é tudo no futebol? O futebol ele tem muita velocidade é importante no futebol, não tem nenhuma dúvida que ela é importante. Mas a velocidade ela não é tudo no futebol. O futebol é um conjunto de coisas que tem que ficar em equilíbrio. A velocidade, a pausa. A pausa ela é muito importante também. Imagina ter um time que só corre, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a explicação. Assim, as pessoas começam. E isso vem da base, isso atingiu até a pessoa, os jornalistas mesmo, as pessoas que falam de futebol. Entendeu? Entendeu? Assim, e esse tipo de jogador passou a sofrer um preconceito absurdo. Como se ele fosse descartável. A palavra é essa para mim. E um jogador cerebral, inteligente, técnico, que consegue fazer o que quase ninguém faz, ele não pode ser descartável. Não pode. Entendeu? É simples assim. Entendeu? Porque assim, pô, a discussão do Ganso pô, beleza, o Ganso não joga, vai jogar quem? É o Lima? O Lescano vai jogar no lugar do Ganso? No Fluminense, então, essa discussão nem caberia. Porque você olha para os reservas, você ri. Entendeu? Então, assim, eu acho que. Mas não foram só esses, não. Djalminha, por exemplo, não jogou a Copa do Mundo. Pô, o Djalminha foi muito bem na Espanha. Entendeu? A gente tem vários exemplos, assim, de jogadores que foram tratados. O Roger sofreu esse preconceito uma época no Fluminense também. Roger Flores, que era bom jogador, mas tinha essa fama de Era indolente. meu Mas ídolo. era. Mas o Roger, quando surgiu no Fluminense, ele era um jogadoraço, cara. O Roger de 99, Sim. 2000, o Roger era um grande jogador. Ele era ídolo de todo mundo. Era um prazer ver o Roger jogar. Agora, realmente, ele não podia jogar Roger, Ramon, Romário e Edmundo. Aí não dá para jogar. Aí realmente é impossível. Foi o que o Diniz tentou fazer ano passado, jogar Ganso, Renato Augusto, Cano, junto. Aí complicado. Aí não tem Gabriel como Pires. sustentar. Aí você não sustenta. Mas você colocar um jogador mais cerebral para. Pô, eu vou trazer um exemplo que aconteceu clássico agora. Assim, ninguém discute a qualidade do Mbappé. Acho que ninguém discute a qualidade do Mbappé. E ninguém discute um Real Madrid que ganhou Champions assim, como se fosse o campeonato de pelada da esquina. O Kroos essa temporada, sai Toni Kroos, que não é um jogador com grandes números de gol e passe. Inclusive, acho que eu estava comparando até ele com o Ganso ano passado. Assim, o Ganso até teve um número muito próximo do Ganso em gols e passes.
O Toni Kroos sai do time para entrar o Mbappé, que, porra, é um jogador, assim, indiscutivelmente. E o Real Madrid, olha a temporada do Real Madrid. Por quê? Porque eles tiraram quem? Tiraram a pausa, tiraram a inteligência, tiraram o cara que, porra, vai pensar o jogo, vai acelerar a hora que tem que acelerar. Tiraram o cara que pede a bola e fala, gente, agora vamos dar uma segurada aqui pra gente tocar uma bola. Tiraram o passe, entendeu? O cara que deixa você em boas condições. Entendeu? Então, assim, esses caras são muito capazes. Você vê um Toni Kroos jogando, um Ganso, o cara já dá o passe e ele, no passe, na forma dele dar o passe, ele já direciona a próxima ação do cara que vai receber o passe. É impressionante. O Marcelo deu uma entrevista, não sei se você vai lembrar desse gol, que é uma bola que o Marcelo dá de primeira pro Keno, acho que foi o gol contra o Atlético ano passado na Libertadores, 1-0. Sai um passe do Ganso, o Marcelo dá de primeira no Keno, o Keno pedala. Aí eu reparei essa entrevista do Marcelo. O Marcelo fala isso. E o Marcelo também é um cara muito inteligente, né? Jogando, foi um gênio jogando bola também. O Marcelo fala: o Ganso dá a bola, mas pela força que ele dá a bola, eu já sabia que eu tinha que dar de primeira. Entendeu? Então, assim, você vê como a inteligência ela se conecta, né? Então, assim, pela força que o Ganso dá a bola, eu já sabia que eu tinha que dar de primeira. Você repara, tá vendo? Porque o cara que é muito bom, o cara que é genial, ele já dá o passe no pé certo, para facilitar a sua próxima ação. Entendeu? Então, assim, eu reparo isso muito no Ganso e reparo isso nesse tipo de jogador. Toni Kroos, o Deco também, Deco mais do Barcelona, no Fluminense, alguns espasmos, né? Mas esses caras, esses caras cerebrais, eles são fundamentais para fazer um jogo fluir, para um time fluir. Fundamental. Eu não tenho dúvida nenhuma, por exemplo, que o Arias é o que é hoje porque ele jogou com o Ganso. Não tem. Como não tenho dúvida nenhuma também que o Ganso teve esse destaque que ele teve no Fluminense porque jogou com o Arias, com o André, com o Nino, entendeu? Então, assim, eles se complementam, esse tipo de jogador, eles se complementam. E cabe ao treinador e a quem trabalha com futebol fazer um time que tem esse tipo de complementação mesmo, né? Porque, assim, você precisa de tudo no time de futebol, você não precisa só de velocidade. Para ele, falta a intensidade que um camisa 10 deveria ter, um cara para pisar na área, para fazer gol, mais apetite, é o que as pessoas dizem, é o que eu vejo. Falta intensidade ao Ganso, por isso que ele não consegue ser mais do que ele é. Como é que você responderia esse tipo de crítica? Mas eu acho que essa crítica é uma crítica que é real, cara. Eu acho que o Ganso não é um cara de pisar na área. Ele não é esse jogador. Quando você vai montar um time, aí é um erro, aí é um problema de expectativa. Né? Quando o Ganso chegou no Fluminense, a gente teve muito esse debate nas redes sociais. Que aí o pessoal falou, não, porque assim, as pessoas estão esperando um 10 e o Ganso que é um 8. Jogador. Que é um 8. O Ganso não foi esse jogador nem no Santos. Nem no auge do Ganso ele foi esse jogador. Porque você pegar os melhores momentos de um time, ele metendo bola, ele ali, mas o Ganso, ele nunca foi esse jogador. O Ganso é um cara que é um organizador de jogo. O Ganso não é um cara de entrar toda hora, não é um cara de bater forte fora da área. Embora ele tenha um gol ou outro na carreira, ele vai ter. Mas, assim, não é a característica principal do Ganso. Então, assim, eu acho que a expectativa está errada e quem contratou esperando isso está errado. Tá, beleza, eu quero um 10 agora que, tipo, um Arrascaeta da vida. É diferente do Ganso. O Arrascaeta joga do lado da área. Ele está sempre ali na área. Entendeu? Joga do lado da área, colado na área. O Ganso vai buscar bola. O Ganso com o Diniz, ele ia buscar bola dentro da área do Fluminense, cara. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber a diferença de função, de posicionamento e do que o cara é capaz de fazer. Realmente, se você quer esse 10, esse jogador não é o Ganso. E tudo bem, aí tem gente que. Tem time aí que não tem o Ganso e é campeão. Não é? Você não precisa ter o Ganso para. Assim, a discussão não é o Ganso. Assim, a discussão é o que a gente pode esperar de um jogador como o Ganso. Entendeu? Assim, não é. Por isso que eu acho, inclusive, que o Ganso precisa que o Fluminense tenha 2 jogadores de meio do campo mais agressivos. Porque ele não é um cara, não é um jogador agressivo de entrar na área, de cabecear a bola. Ele não é esse jogador. De brigar por uma segunda bola, por exemplo. Ele não é esse cara. Não é. Entendeu? É a característica e expectativa das pessoas. Exatamente. É isso que precisa ser dosado. Exatamente. Assim, realmente, quem critica o Ganso por isso está certo. Esse jogador realmente não é o Ganso. Entendeu? Eles não estão errados. Gostou desse corte? Então deixa o like e se inscreva no canal que já me ajuda pra caramba, você não tem ideia. Forte abraço, até a próxima, valeu!